Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora. Seja muito bem-vindo ao canal A Voz das Escrituras IA. Que bom ter você aqui hoje. Se você chegou até este vídeo, eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer palavra. Isso não foi coincidência. Deus tem algo para falar com você nesta segunda-feira. Meu nome pode ser novo para você. Este canal pode ser novo para você. Mas o Deus que vamos encontrar aqui é eterno e a palavra que vamos abrir juntos continua viva e poderosa. Então, respira fundo, abre o coração e vamos juntos. Tem uma frase nas Escrituras que sempre me para. Está no Salmo 77, versículo 14, e ela diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas. Repara bem no tempo verbal. Não diz que operou. Não diz que um dia operou. Diz que opera, presente, contínuo, agora. Isso não é poesia, isso é declaração de identidade. Fazer milagres não é uma fase que Deus atravessou, é parte de quem Ele é. E Hebreus 13:8 confirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, então o poder que operava naquelas páginas da Bíblia não ficou preso naquelas páginas. Ele está aqui, nesta manhã, disponível para a sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta. Você já viveu uma situação que durou tanto que você começou a acreditar que ela nunca teria fim? Que a dor tinha virado endereço fixo na sua vida? Foi exatamente assim com uma mulher que encontramos em Marcos, capítulo 5. 12 anos, não 12 semanas, não 12 meses. 12 anos carregando uma enfermidade que a isolava, que a esgotava financeiramente, que roubava dela não só a saúde, mas a dignidade. Ela tinha ido a todos os especialistas, gastado tudo o que tinha, e ninguém conseguiu ajudá-la. Mas então ela ouviu que Jesus estava por perto, e algo acendeu dentro dela, não uma certeza gritante, talvez uma centelha pequena. Mas ela pensou: se eu conseguir só tocar na borda da roupa dele, estarei curada. Ela foi. Com tudo contra ela, ela foi. E na hora em que tocou, o fluxo secou. Na mesma hora, Jesus parou, virou e disse: Filha, a tua fé te curou, vai em paz. Talvez você também esteja carregando algo há muito tempo. Uma situação que as pessoas ao redor já nem comentam mais, porque todo mundo já se acostumou com aquela dor sendo parte da sua história. Mas eu vim te dizer que o Senhor não se acostumou. Ele vê, e Ele ainda age. Tem outra história que preciso compartilhar com você, e essa é especialmente para quem já enterrou alguma coisa. Um sonho que você guardou num caixão. Uma área da sua vida que recebeu certidão de óbito. Um projeto, um relacionamento, uma esperança que você mesmo foi forçado a dar como perdida. Quando Jesus chegou à casa de Lázaro, o irmão de Maria e Marta, Lázaro não estava doente, estava morto. 4 dias no sepulcro, cheiro de decomposição, choro encerrado, pessoas já de volta para casa depois do velório. Não havia, humanamente falando, nenhuma razão para a esperança. Mas Jesus chegou diante daquele túmulo e disse: Tirai a pedra. Depois chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o homem morto saiu andando. João 11:40 registra a frase que Jesus disse antes disso: Se creres, verás a glória de Deus. A ordem é importante. Primeiro a fé, depois a visão, não o contrário. O que você já declarou morto na sua vida, Deus ainda pode chamar pelo nome e mandar de volta para a existência. A lógica humana tem limite. O poder de Deus, não. E tem um terceiro perfil de pessoa que quero alcançar hoje. Aquela que está à margem, que sente que sua voz não tem peso, que as circunstâncias a colocaram num canto e disseram: Fica quieto, aceita, não adianta. Bartimeu era assim. Cego, sentado à beira do caminho, em Jericó. Quando a multidão passou e ele soube que era Jesus, ele começou a gritar. A turma ao redor mandou ele parar. Disseram que estava perturbando,
que não adiantava, que ele não era importante o suficiente, mas Bartimeu gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Em meio a toda aquela multidão, o clamor de um homem que o mundo ignorava fez o Filho de Deus parar o passo. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê, não ao que tem mais recursos, não ao que tem mais eloquência, ao que crê. Se ninguém está te ouvindo hoje, Deus está. Se sua situação parece pequena demais para merecer atenção, ela não é pequena diante do Pai. Continue clamando. Se você chegou até aqui, já percebeu que este canal veio para ser um espaço de palavra real e oração sincera. Se isso tem tocado seu coração, se inscreva no canal A Voz das Escrituras IA para receber cada novo conteúdo. E me conta nos comentários, qual área da sua vida você está crendo por um milagre hoje? Vou orar com cada pedido que chegar aqui. Agora quero falar especialmente para quem está passando por necessidade material. Milagre não é só cura. Milagre é conta que fecha quando não deveria fechar. É a oportunidade que aparece quando as portas pareciam todas trancadas. É provisão chegando por um caminho que você não calculou. Lembra da viúva de Sarepta, em 1 Reis 17? Ela tinha farinha para um pão, o último, o derradeiro, e depois disso, nada. Ela já tinha feito a conta, já sabia o fim da história. Mas quando ela obedeceu à palavra do profeta Elias e foi buscar primeiro o pão para o servo de Deus, o azeite não acabou mais. A farinha não diminuiu, durou de modo sobrenatural. Isso me lembra também da multiplicação dos pães. A multidão estava com fome, e os discípulos só tinham 5 pães e 2 peixes. O suficiente para uma família pequena, não para milhares. Mas aquilo que era insuficiente nas mãos humanas, nas mãos de Jesus, se tornou mais do que suficiente. Efésios 3, verso 20, declara que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos. Então não olhe apenas para o que você tem agora e tente calcular se vai dar. Coloque nas mãos do Senhor o que você tem, porque o Deus que multiplica ainda está no trono. Quero também orar com quem hoje enfrenta a batalha, quem acorda sentindo que vai entrar num dia pesado, cheio de adversidade, de pressão, de gente que não quer o seu bem. O Deus de Daniel ainda é o mesmo. Daniel foi lançado numa cova de leões. Passou a noite inteira cercado por predadores. Humanamente, não havia saída. Mas Deus enviou um anjo que fechou a boca daqueles leões, e de manhã Daniel saiu inteiro, sem ferida, sem marca. Deus entra com você nos lugares impossíveis, como entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, e os guardas que abriram a porta viram 4 pessoas andando, não 3. O quarto era o Filho de Deus, caminhando no meio do fogo com os seus. O fogo que você está atravessando não vai te destruir. Você vai sair do outro lado e quando as pessoas perguntarem o que aconteceu, você vai ter um testemunho. E uma última história para quem trabalhou a noite toda sem ver resultado. Pedro era pescador profissional. Ele conhecia o lago de Genezaré melhor do que qualquer um. E numa madrugada inteira de esforço, ele não pescou nada. 0. Então, Jesus entrou no barco e disse uma coisa aparentemente simples: lança as redes outra vez. Pedro poderia ter dado várias razões técnicas para dizer não, mas respondeu: sob a tua palavra lançarei a rede. E quando obedeceu, a rede quase rasgou de tanto peixe. Talvez você esteja nesse ponto hoje, cansado de tentar, com boas razões para desistir. Mas se o Senhor ainda está te dizendo para lançar de novo, lança. Porque a obediência à palavra de Deus, mesmo no cansaço, abre o sobrenatural. Agora vamos orar juntos, não como protocolo, como filhos diante do Pai. Senhor e Deus nosso, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã com gratidão.
pela vida, pelo fôlego, por mais uma manhã que tu nos concedeste. Tu és o Deus que opera maravilhas. Não o que operou, mas o que opera hoje, agora, neste momento. Visita cada pessoa que está neste vídeo. Entra nas casas, toca os corações abatidos, dissolve o desânimo, renova a esperança e restaura a fé que o tempo tentou enfraquecer. Onde houver enfermidade, que tua mão de cura se estenda, porque tu mesmo disseste em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Onde houver porta fechada, abre com a chave que só tu tens. Onde houver escassez, envia provisão. Onde houver causa que parece perdida, trabalha com o poder que não tem limite. Onde houver luto, sê o consolador. Onde houver prisão emocional, espiritual, familiar, traz libertação. Jeremias 33, verso 3 diz, clama a mim e eu responderei, e te anunciarei coisas grandes que não sabes. Então nós clamamos, Senhor, guarda as nossas entradas e saídas neste dia. Guarda nossas mentes, nossas famílias, nosso caminho. Responde os pedidos escritos aqui nos comentários. E também os que estão guardados no coração, que as palavras ainda não conseguiram alcançar. Nós declaramos em nome de Jesus, esta segunda-feira pertence a Deus, e o que Deus toma nas mãos, Ele transforma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deixa eu resumir o que o Espírito Santo trouxe hoje para nós. O Deus que curou a mulher do fluxo de sangue ainda cura. O Deus que chamou Lázaro do túmulo ainda ressuscita o que parecia morto. O Deus que ouviu o grito de Bartimeu ainda para te ouvir. O Deus que multiplicou pães ainda provê. O Deus que fechou a boca dos leões ainda te protege. E o Deus que encheu a rede de Pedro ainda abençoa quem obedece com fé. Não comece este dia olhando para o problema. Comece declarando, o meu Deus ainda faz milagres. Se esta palavra chegou até você hoje, não foi por acaso. Aqui no canal, A Voz das Escrituras, nossa missão é exatamente essa. Levar palavra viva e oração real para quem precisa ouvir que Deus ainda age. Se você ainda não está inscrito, clica no botão de inscrição agora e ativa o sininho para não perder nenhuma oração. E nos comentários, escreve o seu pedido ou só escreve, eu creio. Isso já é uma declaração de fé. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Até a próxima oração, aqui na A Voz das Escrituras, IA.